foi o primeiro dia efetivo de mapa de trabalho da CPMI, que está investigando os atos do dia 8 de janeiro. Você vê aí os diversos deputados e senadores que estão envolvidos nessa articulação. A comissão hoje aprovou as primeiras convocações. E, bom, como você pode ver, Anderson Torres, Mauro Cid, General Heleno e Braga Neto. Quem é essa galera? Essa galera é o grupo mais próximo de Bolsonaro. Tem militares que participaram do governo e estão na reserva. Tem Cid, que está na ativa e está preso, inclusive, aliás, muita preocupação, porque vai completar 42 dias que Mauro Cid está preso. Tem um agravo lá, coisa de 5 semanas, pedindo a libertação dele. Não foi apreciado. O ministro relator é o Alexandre de Moraes. E, claro, Anderson Torres conseguiu sair da cadeia a duras penas, mas que era o responsável pela segurança de Brasília no dia dos ataques e estava confortável nos Estados Unidos, sendo acionado por telefone, pediu apenas para que não deixassem os vândalos chegar ao Supremo, o que nem isso a polícia do Distrito Federal, que estava de novo sob o comando dele, conseguiu conter. O dia foi puxado para a oposição, para os bolsonaristas que tentaram ali reclamar do direcionamento de uma CPI que eles sabiam não teriam o controle. Quando começaram a falar de CPMI, eu trouxe para vocês, busca esse bastidor na sua memória. Olha, o governo vai ter a maioria, o governo vai ter a maioria, o governo vai ter a maioria, teve. Né? E numa casa de votação, a maioria faz. A minoria, neste momento, levou, perdeu. Vem para cá com os detalhes, Marina Demore. Oi, Dani. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Inclusive, senadores e deputados da oposição saíram daqui hoje dizendo que a pizza da CPMI já está no forno, fazendo, então, duras críticas aos requerimentos que foram aprovados e aqueles que foram rejeitados, né? No total, foram mais de 285, para ser mais específica, requerimentos que foram colocados em votação hoje pelo presidente Arthur Maia. Para facilitar essa votação, os requerimentos foram divididos em 3 blocos. O primeiro bloco era aquele que já constava no relatório da relatora, a senadora Elisiane Gama. Esses requerimentos já tinham o aval, né, da base governista para ser aprovado. O segundo bloco de requerimentos é que a maioria já tinha uma pretensão também de aprovação. Lembrando que quando a gente fala da maioria, a gente fala de uma maioria de parlamentares composta, né, pela base governista. E o terceiro bloco de requerimentos que essa maioria já tinha, então, a pretensão de rejeitar, e assim foi feito. A oposição chegou a pedir o adiamento dessa votação, mas como também não tinha um número suficiente de votos, esse pedido acabou sendo rejeitado e a votação seguiu, então, dessa forma que a gente acompanhou ao longo do dia já aqui na programação da CNN. A CPI, então, aprovou nessa terça os pedidos de convocação de aliados e integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, Anderson Torres, Braga Neto, Augusto Heleno e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A lista de convocados é de 39 pessoas, de convocados e também convidados, uma lista bastante intensa. Por outro lado, foram rejeitados pedidos de convocação de autoridades que foram nomeadas pelo governo Lula. Por exemplo, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, acabou não sendo convocado. O ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o Saulo Moura da Cunha, também teve o pedido de convocação rejeitado pela maioria dos parlamentares. Houve um convite para a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que também acabou sendo rejeitado. Houve também um convite ao ex-interventor federal da Segurança Pública do Distrito Federal, que nesse caso foi aprovado, mas que por se tratar de um convite, Capelli não tem, então, a obrigação de comparecer. Outro destaque, foi retirado de pauta aquele requerimento por documentos que estão sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. Aí, sobre essa pauta, né, sobre esse requerimento em específico, existe um esforço grande sendo feito, até mesmo pelo presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, que vai se encontrar daqui a pouco às 4 horas da tarde com Alexandre de Moraes para tratar especificamente sobre esse assunto. E aí pode ser que a gente avance na semana que vem, quando uma nova sessão vai acontecer, nesse sentido de se obter, então, esses documentos que seriam provas produzidas pelo STF que estão em segredo de justiça.
Justiça, né, que estão correndo sob sigilo. A reunião da próxima quinta-feira, que estava agendada, acabou sendo cancelada e a primeira audiência pública será na próxima terça-feira, dia 20, pela manhã. Arthur Maia, presidente da CPMI, também deve se reunir com a cúpula e com a equipe técnica da comissão para definir quem vai ser o primeiro da lista de convocados a ser ouvido pelos parlamentares, além também de definir, né, a ordem de todos esses depoimentos e o horário, como é que vai se dar, então, ao longo dos próximos dias, como é que a CPMI vai caminhar daqui para frente. Foi aprovado também, entre os requerimentos, né, aquela linha que tinha sido defendida pela Elisiane Gama, relatora, Dani, de começar as investigações lá atrás, antes mesmo do ato do dia 8 de janeiro em si, né? Então, os parlamentares vão começar investigando aqueles episódios que antecederam o 8 de janeiro. Claro, Dani, que a gente está de olho aqui, vamos acompanhar de perto e estamos de olho também nessa reunião, nesse encontro do Arthur Maia com Alexandre de Moraes. Marina, falando sobre esse timing de buscar as informações lá de trás, isso fica claro quando a gente vê que até o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi convocado. Por quê? Porque houve aquela paralisação, caminhoneiros, gente do agro, fechando rodovias no país inteiro, com leniência da PRF, que só entrou em campo quando houve ordem judicial, deixou de cumprir seu dever. Isso sem falar, claro, nas blitzes que foram montadas em especial na região Nordeste, no dia do segundo turno da eleição. A relatora trabalha com o 8 de janeiro como sendo o ápice, o pico de uma trama golpista que foi urdida em diversas fases, a começar do dia do segundo turno. É isso, Dani. A gente pode observar também, por exemplo, outros requerimentos que foram aprovados, como, por exemplo, que a Polícia Federal deve ceder informações sobre mensagens que foram encontradas no celular, sobre o conteúdo, aliás, encontrado no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela busca que diz respeito a uma outra investigação sobre os cartões de vacina. Então, são vários fatos que não só dizem respeito especificamente aos ataques, às invasões do dia 8 de janeiro, mas a toda essa trama que vem sendo criada, todo esse roteiro que vem sendo criado, que vem sendo especificado principalmente pela relatora Elisiane Gama e seguido, claro, pelos demais parlamentares da base governista. Então, o que eles querem é fazer uma ligação entre todos esses episódios que chamaram muita atenção, claro, e sobre todos esses envolvidos também, né? Pessoas principalmente ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que devem prestar esclarecimentos não só sobre a participação efetiva no 8 de janeiro, mas também nesses episódios que a gente acompanhou. Obrigada, Marina. Obrigada pelas informações.